Sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer estar com vocês e poder levar um pouco da nossa experiência de trabalho, nossas vivências no campo profissional com a TVP. A terapia de vida passada, ela não é propriamente uma novidade, porque esse tipo de conhecimento, esse tipo de terapêutica, ela é recomendada há milhares de anos atrás. Essa é a grande verdade, não com esse nome, mas quando lá no hinduísmo se dizia que o conhecimento libera o karma, já estava recomendando, isso há 5.000 anos atrás, recomendando a investigação do próprio psiquismo, a investigação das próprias memórias. Isso é referendado mais tarde pela própria cultura budista, que recomendava o cultivo de virtudes e também a eliminação dos apegos. Quase sempre um apego está ligado a um vazio, a algum conteúdo de passado, alguma perda de passado. Então gera agora uma forte necessidade de se apegar a alguma coisa, porque é um medo de perder. Então são conteúdos que estão instalados no psiquismo e que começam a vir à tona criando dificuldades. Mais tarde nós temos a filosofia grega recomendando já claramente, aí, muito mais claramente para nós ocidentais, o conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Evidentemente que a filosofia grega não está falando do Deus Criador, está falando desses pequenos deuses que nos dominam, ou seja, essas forças menores, mas que nos dominam, que nos conduzem, que torcem as nossas vontades, que nos direcionam, né, alteram nossas condutas, interferem nas nossas vidas no dia a dia, a ponto de muitas vezes nós fazermos alguma coisa e depois colocarmos a mão na cabeça e dizer onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Porque certamente naquele momento você não está agindo com a consciência, você está agindo sob influência de um conteúdo que você desconhece, que você não vê, que você ignora, né? E depois chegamos na filosofia de Jesus, que recomendou: conhecereis a verdade vos libertará. Todas essas recomendações referem-se àquilo que nós podemos chamar hoje de terapia de vida passada, porque estamos falando do nosso passado, porque nós temos uma vida com muitas existências. Então, quando se fala de reencarnação, nós estamos falando de uma lei biológica, uma lei divina, que todos nós, independente de crenças, religiões ou descrenças, teremos que vivenciar e vivenciaremos, porque não depende da nossa vontade, é uma lei que se cumpre com todos os espíritos que habitam o universo. Então, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele não estava falando de verdades externas, de conhecimentos, e sim de autoconhecimento. É lógico e claro que conhecimentos, informações te ajudam muito, mas é comum você ver pessoas de grandes conhecimentos ou que têm grandes possibilidades nas mãos, grandes recursos, e dizer: eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou, porque eu tenho uma tristeza que me incomoda, uma angústia, uma depressão, né, uma culpa que eu não sei de onde vem, né, ou qualquer outro sintoma, né, um inconformismo com a vida, um vício de reclamação, doenças de causas desconhecidas que a ciência atual não consegue diagnosticar, porque ela não olha para o nosso passado, não olha para nossas existências passadas. Então, a terapia de vida passada é todo o tratamento que se refere ao nosso passado. E vida ontem já é vida passada, vivência passada. Então, se eu for tratar uma questão que eu arranjei ontem, eu já estou tratando de vidas passadas, de vida passada. Se eu tratar uma questão lá da minha infância, do período de gestação, da encarnação passada, de 5.000 anos atrás, eu tratando de vida passada, né? De existências passadas, mas eu trato também, dentro da TVP, não só das existências vividas em corpo de carne, pode ser que seja os intervalos de existência, porque quando estamos
no intervalo de uma existência, quando o nosso corpo morre, nós entramos no mundo dos espíritos, mas continuamos nós mesmos, não mudamos nada, ninguém muda porque morreu. Ele apenas é como se ele tirasse uma veste, né, e já se vê com outra veste que é semelhante à primeira. Então o fato de perder o corpo de carne não te deixa um ser sem corpo, você vai ficar com outro corpo que vibra numa frequência diferente e por isso invisível para nós, mas não para todos nós, porque muitos de nós que temos algum grau de mediunidade, que temos uma sensibilidade, uma percepção mais aguçada, podemos ver os espíritos, né? Podemos ver as personalidades de passado, então não é tão invisível assim, né? Tanto que espíritos se manifestam muitas vezes produzindo barulhos, sons, tem gente que ouve vozes, são reais, porque ouve as vozes dos espíritos, vê espíritos, etc. Então, a existência, a vida continua, e nesse intervalo entre uma encarnação e outra, entre uma existência com um corpo de carne e outra, também tem vivências em vários lugares, alguns em lugares ruins, outros em lugares bons, né? Depende de cada um, das suas escolhas, das suas buscas, das suas condutas, dos seus comportamentos. Então isso é fato conhecido da maioria de todos nós, né? Mas quando nós tratamos de terapia de vida passada, então nós já estamos falando de um recurso terapêutico destinado então a tratamento. E terapia de vida passada então é toda a terapia que trata do passado. Nós podemos incluir, né, a TVP, que é a chamada terapia de vida passada, a regressão de memória, que é uma terapia de vida passada, não quer dizer que seja um tratamento de existências passadas. A regressão de memória pode ser para tratar questões da existência atual. Então, não necessariamente seja uma terapia de existências passadas, ela é apenas de vida passada, né? Já a chamada TVP, a regressão para outras encarnações, essa é uma terapia para existências passadas. E tem outros recursos que se aplicam e que se acessa também, como a constelação familiar, se acessa questões de antepassados ou ligadas a antepassados, né? Então são vários os recursos que se utiliza para isso. Mas nós, desde que começamos, já há muitíssimos anos atrás, já podemos dizer que começamos esse trabalho no milênio passado, porque é verdade, né? Nós começamos isso no final do milênio passado, e adentramos esse milênio trazendo esse conhecimento e aprimorando. Então, desde criança, eu estudava hipnose e gostava dessas coisas ligadas ao ocultismo, ligadas a espíritos, ligadas ao passado. Estudava algumas propostas filosóficas, estudava espiritualismo, enfim, tudo aquilo que estivesse relacionado com o psiquismo, com a natureza humana, tudo aquilo me interessava. Depois de um tempo praticando hipnose, eu comecei a me interessar mais para as questões de espíritos e depois para o funcionamento do ser humano, da consciência, daqueles conteúdos que te produzem as vontades, as tuas tendências, os automatismos, o teu modo de ser, a tua têmpera, enfim, ou o temperamento do seu caráter ou da sua personalidade, né? Aquela invasão de pensamentos, que às vezes nós estamos fazendo uma coisa e um turbilhão de pensamentos invade a nossa consciência. É muito comum isso quando você vai fazer uma prece, quando você vê, você está pensando em outra coisa bem diferente, ou começa a pensar numa coisa, quando vê, tem outra, começa a raciocinar. Então são pensamentos invasores que vêm de algum lugar. Invariavelmente, muitos deles vêm de existências passadas ou sugeridas por outras consciências, que são as chamadas personalidades múltiplas ou arquivos de memórias das nossas existências passadas. Então é um assunto fascinante para ser estudado, para ser entendido, é do interesse de todos nós e um recurso terapêutico excelente. Eu sempre baseio numa dificuldade que eu mesmo tive com
na minha história evolutiva desta encarnação, eu desde criança trazia lembranças de vida, de existências passadas, de uma vivência na Áustria, né? E junto com essas lembranças eu tinha também uma tosse interminável, que ela perdurou por 42 anos, e a cada minuto eu tossia pelo menos umas 3 vezes. Pode ver que já estou falando aqui, eu acho que uns 5, 10 minutos, e até agora ainda não tossi. Eu apenas tive um pequeno probleminha na garganta, mas não era aquela tosse seca que me incomodava. Então, um dia, conversando com um espírito que monitorava os nossos trabalhos, nos auxiliava nos trabalhos, já estudava doutrina espírita nessas alturas e mediunidade, em conversa com esse espírito que nos orientou em muitas questões, eu perguntei se eu podia tratar esse problema com alguma... se ele recomendava alguma técnica especial para tratar esse problema. Por essas alturas, eu já vinha treinando a TVP há alguns anos, mas ainda não com tanta intensidade. Eu já tinha um bom conhecimento dela, já tinha treinado isso, inclusive, com uma colega de trabalho. Então, na falta de ter um terapeuta de vida passada pelas proximidades, eu conversei com essa colega e combinamos que ela me faria a indução para a regressão e ela me colocaria em regressão para ver se a gente conseguiria tratar e resolver o problema da tosse, que eu já havia feito vários tratamentos, vários tipos de atendimentos e nada resolvia. Então nós começamos uma sequência de sessões terapêuticas, na época se fazia sessões de 2h30, cada semana nós estávamos fazendo uma sessão. Foi muito interessante porque nas primeiras semanas eu tinha uma grande irritação, era começar a sessão, me sentia extremamente irritado com a terapeuta, né, com a colega de trabalho. E eu não entendia isso por quê. Aí conversando com essa orientadora espiritual, ela me disse o seguinte: esse é um mecanismo de defesa da consciência que está se negando, esse mecanismo está ativado e te nega a possibilidade de você acessar essa informação, porque ela é traumática, ela é desagradável, a hora que ela vir à tona vai ser desagradável essa informação. Então daí a irritação, a vontade de agredir a terapeuta que vem, porque você no fundo está se negando a acessar essa informação. Não que você não tenha condições, tem plenas condições de acessar e digerir, mas há um mecanismo da consciência que está relacionado ao medo da dor, né, ao medo do sofrimento, o pavor do evento que te causa essa tosse, o evento passado que te causa essa tosse. Continue tratando que você vai chegar lá. Sei que fiz mais algumas sessões e na 6ª sessão, 10 minutos depois de iniciada a sessão, eu acabei entrando em regressão de memória e me vi então na época da Revolução Francesa, né, sendo julgado lá por considerado traidor na época da Revolução, né? Eu tinha uma posição importante lá na nobreza e um título, que era um título de duque, fazia parte do conselho de governo e aquela coisa lá na França nessa época. E então, quando a memória abriu, aí eu me vi sendo levado para a guilhotina e em seguida guilhotinado. Né? E é um impacto terrível, né? O momento que você é levado consciente para ter o pescoço cortado é um impacto violentíssimo, né? Então, após o guilhotinamento, aí já me vi no plano espiritual assistido por 4, acho que era 4 ou 5 espíritos que estavam me assistindo. Foi um privilégio danado ser assistido assim que sair assim que puder, que o corpo deixou de viver, eu estava fora do corpo e eu recebi assistência espiritual. Então eu me via completamente esgotado de energia, com a mente dilatadíssima, percepções dilatadas, mas eu não podia pensar. É como se a mente estivesse parada. Via tudo, percebia tudo, mas não podia mover nada, né? E via atrás de mim, foi colocado sobre um gramado,
né, deitado sobre um gramado, e vi atrás de mim 4 ou 5 pessoas. Uma dessas pessoas era o espírito que havia me orientado sobre o assunto, outra era o meu mentor espiritual, a terceira pessoa era a minha avó materna, e a própria terapeuta, a quarta pessoa, a própria terapeuta que estava naquela época também no mundo espiritual e me auxiliava naquele transe doloroso e pavoroso do guilhotinamento. Em seguida vi uma série de eventos a mais que me mostraram a minha tarefa espiritual para esta existência. Então foi um evento altamente revelador, chocante, né, impactante, que me fez mudar muitas concepções da minha vida. Mas, por outro lado, uma semana depois, eu não tinha mais a tosse, ela tinha desaparecido, né? E depois daquilo nunca mais retornou naquele ritmo. Retorna às vezes quando tem uma gripe ou qualquer coisa, então vem tosse, né? Mas nunca mais tive aquela tosse incômoda que eu tinha naquela época, naquele período. E depois disso ocorreram outras regressões, onde, por exemplo, eu me vi numa outra existência nos Estados Unidos, na época da conquista do Oeste. Eu me via como militar naquela região, né, comandando um grupo de, não sei se de ataque ou coisa assim, ou de defesa dos colonizadores. E eu também tentava negociar com os índios para evitar problemas. Eu tinha uma simpatia pelos aqueles povos indígenas que estavam perdendo suas terras, porque os colonizadores estavam chegando, estavam invadindo e se apossando e entravam em conflito com os índios, né? Então eram considerados selvagens, embora fossem apenas culturas diferentes. E numa dessas questões com os índios, eu fui considerado traidor da proposta americana, do meu exército, enfim. E eu fui julgado e condenado à forca, e eu me vi também sendo enforcado ali. E até então, eu tinha um outro sintoma, que eu nunca ia me dar conta de qual seria a causa, que era torcicolo. Eu tinha torcicolo quase toda semana, ou 2 vezes por mês, pelo menos, eu tinha torcicolos. E quando eu me vi sendo enforcado lá nessa região dos Estados Unidos, eu vi o julgamento e tudo mais, me vi na frente do juiz, o juiz determinando a sentença, e em seguida ou no dia seguinte, fui levado para a forca. E a partir dessa data, eu não tive mais o problema de torcicolos, acabou. Então, uma revisão de passado, um conhecimento das minhas verdades, dos eventos registrados em minha mente, dois conhecimentos que me levaram a revivências de passado e que me trouxeram resultados positivos de imediato. Então, são situações extraordinárias que podem ser trabalhadas com esse tipo de terapia, né? Então, a terapia de vida passada é uma grande ferramenta de trabalho, nos oferece uma possibilidade bastante grande de socorrer pessoas, embora não faculte a possibilidade de atender todo tipo de pessoa. Por exemplo, um TVP, que exige a participação direta do interessado, é a pessoa própria que vai se submeter à tentativa de regressão, ou à busca de regressão, ou o tratamento das vivências passadas, porque às vezes não ocorre a regressão, não ocorre a lembrança, mas ocorre o tratamento e a melhora ou a cura até do problema, né? Não quer dizer que a pessoa tenha que entrar em regressão para ser curada, ela tem que ser tratada, que é diferente. Ela não nos faculta a possibilidade de tratar pessoas que estão em estado de coma, pessoas que não desejam ser tratadas, pessoas que estão vivenciando distúrbios das mais variadas ordens, principalmente distúrbios de psiquismo, pessoas que não aceitam
a reencarnação tem certas dificuldades também, porque a maioria escolhe não fazer, porque ela sabe que na TVP pode acessar uma vida passada, então, para manter a sua crença, ou por descrença, então já não faz. Então, não se pode fazer com uma criança também, dependendo da condição, porque existem terapeutas que trabalham exclusivamente com crianças, inclusive terapeutas de vida passada que trabalham com bebês, né, no momento do nascimento. Quando está ocorrendo alguma dificuldade, eles já trabalham então com esses bebês que estão dificultando o seu próprio nascimento. Então é uma ferramenta excelente, de grande alcance, né? Mas como todas as terapêuticas, tem também as suas limitações, que é o caso do que eu acabei de relatar. Então eu acho que eu poderia falar sobre terapia de vida passada, que é um recurso que nós empregamos há mais de 30 anos, que nós procuramos ensinar para os interessados, sempre disponibilizamos, ensinamos tudo o que sabemos. Espero que o meu depoimento possa trazer algum benefício para vocês, desperte algum interesse de vocês, não só de autoconhecimento, como muitas vezes, até mesmo aqueles que buscam uma nova profissão, porque nós estamos hoje numa época que as profissões estão muito exauridas, estão muito saturadas, existem muitos cursos. Vou só usar um exemplo aqui na minha cidade, que é Lages. Não sei se todo mundo que está nos assistindo reside no Brasil, pode ser que tenha gente que mora fora também. Lages, no sul do Brasil, existe, por exemplo, 2 faculdades de odontologia e 2 de direito. Então, pelo menos por ano, se solta 80 profissionais de cada uma dessas áreas por ano são formados aqui na cidade. Imagine uma cidade que não chega a 180 mil habitantes. Então, com 80 profissionais por ano sendo largados no mercado, é lógico que a maioria não vai conseguir espaço de trabalho, não vai conseguir trabalho. Então, hoje nós temos grande necessidade de novas terapêuticas, novas ferramentas profissionais, abrindo campo para novas profissões e que novos profissionais que possam vir atuar numa área tão necessitada que é a área do psiquismo humano, das causas dos problemas humanos, porque a TVP trabalha com a causa dos problemas e, além disso, ainda pode ajudar a desenvolver potenciais, melhorar potenciais. Então, são ferramentas extraordinárias de trabalho, são profissões excelentes. No Brasil hoje já é bastante difundido, mas ainda não tem profissionais para atender todas as pessoas que necessitam desse tipo de ajuda. E eu sempre digo que nós temos no mundo 8 bilhões de pessoas encarnadas no mundo, e todas elas necessitam desse tipo de terapêutica. Então, pelo menos por 5.000 anos nós vamos ter trabalho, né? Então, aqueles que se candidatarem a um estudo dedicado e aprofundado desse conhecimento, dessa terapêutica, terão mercado de trabalho garantido em qualquer lugar onde for. E dizer que fazemos o melhor para repassar todas essas informações, que de forma nenhuma devem ser perdidas. Não são propriedades minhas, essas informações são experiências minhas, de muitas coisas que eu aprendi, mas eu não tenho razões para mantê-las ocultas. Eu prefiro que seja distribuído para o bem da humanidade, para que dores e sofrimentos sejam aliviados.